acompanhar o que nós discutimos aqui e revisar. Depois eu distribuo o vídeo da reunião. Ok, então um minutinho de silêncio a gente vai fazer, pedindo para o nosso Pai nos abençoar, que a gente possa entender os ensinamentos que a gente vai ler no livro hoje, que nós tenhamos a nossa capacidade de percepção ampliada, que nós possamos acalmar o nosso coração e a nossa mente, afastar os problemas do dia a dia e concentrar a nossa atenção aqui na nossa reunião, e que o Espírito da Verdade esteja presente entre nós, como Jesus mesmo disse, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, que assim seja, e que nós todos possamos, então, aprender bastante hoje e ter discussões harmônicas como sempre tivemos. Então, para a gente se acalmar um pouquinho, quem gosta pode dar 3 respiradinhas profundamente, que ajuda a relaxar e focar nossa mente no que nós vamos fazer aqui. Se alguém quiser fazer algum pedido, alguma oração, pode também. Eu vou lembrar que nós estamos gravando, então, né? Para quem não quiser aparecer com outras coisas gravadas nesse vídeo aqui que vai sair no YouTube, me avisa, porque aí eu pago as imagens e as abobrinhas que a gente falar. Né? Tá bom? Então tá. Então, a Sussu vai fazer Quem vai fazer a leitura? Eu? A Tica. Vamos lá, Tica. Vou colocar tela grande. Chegou. Ali. O reinado do príncipe. O grau de cultura do mundo é medido pela herança social dos seres nativos, e a rapidez da sua expansão cultural é integralmente determinada pela capacidade dos seus habitantes de compreenderem as ideias novas e avançadas. A escravidão à tradição produz estabilidade e cooperação, pela ligação sentimental que faz o passado ao presente. Entretanto, ao mesmo tempo, reprime iniciativa e escraviza os poderes criativos da personalidade. Todo mundo estava imobilizado pela rigidez do apego aos costumes tradicionais, quando os Sende e Caligaste chegaram e começaram a proclamação do novo ensinamento da iniciativa individual em meio aos grupos sociais daquela época. Acho que você tem que falar, amor. Que com o príncipe vem o Sem, só para relembrar. Quem não acompanhou a primeira parte desse documento que nós estamos estudando, quando o príncipe planetário é designado para um planeta, ele é acompanhado de um corpo de assessores que vem para ajudá-lo na sua tarefa junto ao planeta, que é a tarefa de iniciar uma orientação para o planeta. Então, junto com esse corpo, com esse príncipe, tem um corpo de 100 assessores, que são 50 homens e 50 mulheres. Esses 50 homens e 50 mulheres são mortais que viveram em outros planetas, que depois de morrer ressuscitaram lá no mundo das mansões e não chegaram a se fusionar ainda com a sua centelha divina, com o ajustador do pensamento. Mas eles foram convidados para participar desse corpo de assessores do príncipe e eles toparam isso. Então, quando toparam isso, eles vieram junto com o príncipe para o nosso planeta. Esses mortais supostamente são de planetas que estavam mais evoluídos e mais avançados do que o nosso e, portanto, tinham algum preparo de sociedade, de economia, de
cultura, de saúde, escola, enfim, um monte de outras coisas. Então, sem ajustador. E quando eles vêm para o nosso planeta, eles vêm sem os ajustadores. Os ajustadores ficam lá no mundo das mansões, aguardando a volta deles. Para as pessoas que não conhecem a história dos ajustadores, o ajustador é a mesma coisa que algumas religiões chamam de centelha divina. Na verdade, é uma fração de Deus, fração do Pai, que habita a nossa mente. Então, é a parte espiritual que nos reside. E esse ajustador tem a missão de nos levar até o Pai. E o propósito dele é alcançar um fusionamento conosco, ou seja, quando nós desenvolvemos a nossa alma e alcançamos um estágio espiritual mais avançado, nós provavelmente vamos, então, nos fusionar com esse espírito residente do Pai e, a partir daí, seremos um. Todos os mortais nascidos em Urântia recebem um ajustador do pensamento, recebem a centelha divina, que é uma parte do Pai. Mais ou menos com a idade de 6 anos. Ele vem mais ou menos com a idade de 6 anos para cada um de nós. Então tá, esses seres que toparam vir para cá como membros do corpo de assessores do príncipe Caligástia, que são então mortais que ressuscitaram no mundo das mansões, eles enquanto estiverem aqui nesta missão, eles ficam desprovidos dos seus ajustadores, que ficam lá aguardando a vinda, a volta deles para o mundo das mansões, para continuar o progresso espiritual deles e alcançar a sua fusão. Então, esses mortais que compõem esse corpo de assessores, eles foram repersonalizados aqui, no sentido de ganhar um corpo, e esse corpo foi dotado com um plasma da vida, que foi obtido de seres mortais que habitam o nosso planeta, que eram das tribos que existiam aqui, descendentes de Andon e Fonta. Bom, agora é muita história para a gente ficar contando disso, então mais ou menos um paralelo aí para a gente saber do que a gente está falando, né? Então tá, então foi isso que a Sussu chamou a atenção para a gente lembrar. É que tem gente nova aí, você está muito perdido demais. É bom começar a ler o livro. Só para completar assim, esse resumão, se veio macho e fêmea, eles vieram com propósito de procriação? Então, eles não vieram com propósito de procriação, mas eles descobriram uma coisa interessante. Então, eles não deveriam fazer uma reprodução biológica. Só lá na frente. Só lá na frente, quando tivesse já bem avançado, quando chegasse Adão e Eva no nosso mundo. Um pouquinho antes eles poderiam. Pouquinho antes. Então, mas eles descobriram que eles poderiam fazer um enlace intelectual ou um enlace da alma. Moroncial. Então, esse é um negócio muito interessante, porque a gente sempre aprendeu que depois não tem mais casamento, depois que a gente morre aqui, não tem mais macho e fêmea, não tem mais procriação, mas eles descobriram que podiam fazer esse enlace. E, na verdade, deve ser possível mesmo, porque muitos dos seres celestiais que nos acompanham, os anjos serafins, querubins, Melquisedeques, tudo isso, eles são resultados de enlaces, né? Enlaces entre Micael, que é Jesus, a ministra divina, não é um enlace sexual biológico, mas certamente é um enlace espiritual, né? Nós não sabemos, que gera essa progênie fantástica que tem. Então, esses seres do corpo do príncipe, eles descobriram. Era o número 2 e o número 7. Danitas. Isso. Um dos meninos de uma das meninas, o 2 e o 7,
descobriram que podiam fazer esse enlace moroncial. E aí, com esse enlace, eles geraram uma progênie interessante, que era uma progênie de seres mortais, de seres daqui de Urântia, humanos, mas invisíveis e imortais. Invisíveis aos seres do planeta. Invisíveis para os seres humanos, mas não para eles. Então, esses seres intermediários, alguns deles ainda estão aqui no nosso planeta e eles têm uma missão especial. Eu lembro que os seres intermediários têm duas categorias deles. O ser intermediário primário, que são os originados nessa circunstância, e os seres intermediários secundários, que são descendentes de Adão e Eva. Todos eles são invisíveis aos olhos humanos, mas não entre eles. E todos eles são imortais. Então, tem alguns capítulos do livro que tratam exclusivamente desses seres intermediários. Nós não vamos estudar eles aqui agora. Mas a origem dos seres intermediários primários, então, está nesse corpo corpóreo que veio assessorar o príncipe planetário e que, num acidente, descobriu que poderia produzir esses seres. E aí Caligástia, que era o príncipe planetário, quando percebeu isso, ordenou que eles reproduzissem vários desses seres. E, no total, foram produzidos 50 mil desses seres. A maioria desses seres, quando aconteceu a rebelião, eles se rebelaram junto e foram retirados do planeta. Ficaram muito pouquinhos dele aqui, menos de 1000, se não me falha a memória. Mas continuam imortais. Continuam imortais e continuam invisíveis e continuam trabalhando aqui no nosso planeta. E eles se juntaram, eles se alimentam da árvore da vida, que é uma outra história. Mas eles se juntaram e formaram o corpo dos seres intermediários, porque como eles ficaram bastante reduzidos, eles se juntaram ao corpo intermediário dos secundários, que também ficou reduzido, que também teve algumas baixas. Então, eles formam hoje um corpo conjunto. Eu acho que ao todo são 10 mil e pouquinho que sobraram. 1111. 10.111. Dos primários, mas de todos eles. Parece que é de todos. Aproveitando esse teu resumão aí, e a partir do que disse a Suzu agora, esse corpo de assistente veio quando veio o príncipe, 500 mil anos atrás. Isso. A rebelião aconteceu há 200 mil anos atrás, então foi um intervalo de 300 mil anos entre eles. 300 mil anos ficaram bonzinhos. Adão e Eva, pegando o gancho, veio com 38 mil anos. Adão e Eva vieram ao nosso planeta há 38 mil anos atrás. Então, assim, o homem surgiu há 1 milhão de anos. O primeiro casal foi Andon e Fonta, nós estudamos a história deles há pouco tempo. Depois, por 500 mil anos, essas tribos se desenvolveram, essa tribo do primeiro casal. 500 mil anos depois do surgimento do homem veio o príncipe planetário, acompanhado desse corpo de reservistas, de assessores. E esse príncipe com esse corpo governou por 300 mil anos, sem problema nenhum. Há 200 mil anos atrás, ou seja, 300 mil anos depois da chegada do príncipe, aconteceu a rebelião de Lúcifer, a qual o nosso príncipe planetário se juntou. E então, junto com ele, caíram vários desses corpos, desses membros do corpo de ajuda. Eu estava contextualizando, mas minha dúvida é outra, não é essa? Teoricamente, esse corpo de assessores não iam se reproduzir, pelo método que fosse, não iam se reproduzir antes da chegada, ou pouco antes da chegada do príncipe. No entanto, com 33 anos que estavam
Aqui, 33 anos, né? 33 mil anos. Eles estavam aqui há apenas 33 anos quando descobriram como podia fazer isso. Isso aí é só contextualização. Agora é que vem a pergunta. A pergunta é a seguinte. No ato deles se reproduzirem, eles estavam cometendo alguma infração grave ou eles foram se reproduzir pelo divertimento, pela farra, pelo prazer e de repente tropeçaram na reprodução? Estavam apenas querendo se divertir. Eu imaginei que o processo da reprodução deve ser prazeroso como é para eles. Eles tinham a proibição de se reproduzir sexualmente. Eles não tinham a proibição de fazer enlaces. Então eles poderiam estar se divertindo e eu não sei da diversão. Se eles estavam se divertindo, não, o livro não fala isso. Se a ideia não era reproduzir antes de vir Adão, eles estavam lá fazendo alguma coisa de curiosidade, de certo. Estavam se divertindo. Isso. Mas aí, no ato de se divertir, eles não estavam cometendo nenhuma infração grave. Não, eu acho o livro é omisso. O livro é omisso, mas eu suponho que não. Tanto que não, que depois o príncipe mandou eles... E também não estava cometendo nenhuma infração. Já que gostaram e que a coisa funcionou bem, vamos lá fazer isso. Então, quem que continua a leitura? Não, manda ver porque eles eram úteis, o príncipe da graça percebeu que eles eram úteis. Ficou longe esse negócio aqui de mim. Lá ainda na rádio, entendeu? Não para... Sim, eles tinham um propósito, não era apenas diversão. Mas tem algum lugar escrito que eles eram proibidos de se reproduzir? Posso ler? Sim, tem. Milton. O livro lembra de Você pode controlar. Eles nunca chegaram a conhecer qual era todo o potencial reprodutivo deles, porque a ordem... Esses seres especiais, portanto, tinham pouco ou nenhuma ideia, ali na página 744, eles não chegaram a ter ideia de qual era o potencial deles, porque antes que fosse permitida a união sexual, o planeta já estava sob sombras, né? já tinha caído na rebelião. Então, eles não chegaram a conhecer qual é o potencial reprodutivo nessa situação. Mas aí, não conhecerem e ser proibido tem uma grande diferença. Mas está aqui em algum lugar que, na verdade, isso seria possível. No começo do capítulo. Seria possível a partir do momento lá na frente, junto com o casal. Um pouco antes da chegada do casal Adão, eles teriam que fazer a reprodução. Exatamente. Mas até então não. Mas a gente está falando aí que... quase que é final. No 33º, já descobriu esse laço diferenciado. Agora, esses seres também eram seres especiais, equivalente a super-humanos, Eles eram super-humanos, né? Que deram origem àquela mitologia. Isso, exatamente. Todas as lendas vêm daí, vem da época de Adão e Eva e vem da época da rebelião mesmo. Quando houve a rebelião, Nod foi para a terra de Nod. Hoje em dia a gente fala terra de Nod. E o Caligaça ordenou que eles se reproduzissem com os humanos. Então, por exemplo, Zeus, que descia a terra para se reproduzir com os humanos. E Nod é um desses daqui. Todos eles têm os nomes, e os nomes são um dos assessores do três. E Nod, na verdade, ele ficou com o Caligaça. Ele desertou. Ok, quem estava lendo então? Continuamos? Espera aí que eu vou botar de volta. Eu só queria fazer um comentáriozinho nesse então primeiro. Não, assim que a gente fala tanto em tradição, em conservar as tradições, e ali fala que dá para conservar, mas não tanto, né? Não se apegar às tradições, né? Para você poder evoluir, porque senão se fica preso àquelas tradições. Verdade. É só. Tá bom. Quem está falando? Eu. Vou botar de volta o texto aqui. Vamos lá. Próxima página. Um minutinho só. Está quase lá. Então, esse daqui nós já lemos, né? Aí, foi. Agora, próximo. Contudo, essa regra benéfica foi interrompida de um modo tão rápido que as raças nunca se liberaram inteiramente da escravidão aos costumes.
e os modismos continuam ainda dominando Urântia de um modo indevido. Oiscente e Caligastia, graduados dos mundos das mansões de Satânia, conheciam bem as artes e a cultura de Jerusalém. Mas esse conhecimento é quase sem valor em um planeta bárbaro, povoado por seres humanos primitivos. Nosso caso. Nós. Né? Esses seres sábios estavam suficientemente prevenidos para não imprimirem transformações de modo súbito, nem a elevação em massa das raças primitivas daqueles dias. Eles compreendiam bem a evolução lenta das espécies humanas e se abstiveram sabiamente de qualquer tentativa radical de modificar o modo de vida humano na Terra. Então, esses 100, eles foram divididos em 10 grupos, de 10 pessoas cada grupo. Cada um desses grupos tinha uma função. Um era ensinar agricultura, o outro era ensinar higiene, e assim ia. O outro era arte, ação. Nós vamos ver aqui para frente já tem. Já passamos essa parte. Ah, já passou? Já. Então tá. Cada uma das 10 comissões planetárias pôs-se a fazer progredir lenta e naturalmente os objetivos confiados a eles. O seu plano consistia em atrair os seres com as melhores mentes das tribos vizinhas e, após educá-los, enviá-los de volta ao seu povo como emissários da elevação social. Jamais foram enviados emissários estrangeiros para uma raça, salvo a pedido específico daquele povo. Aqueles que trabalharam para a elevação e o avanço de uma certa tribo ou raça sempre eram nativos daquela tribo ou raça. Os 100 nunca tentavam impor os hábitos e costumes de uma outra raça, ainda que superior. Eles trabalhavam sempre pacientemente para elevar e avançar os costumes, já submetidos à prova do tempo em cada raça. O avanço sempre é devagar, né? Não adianta querer acelerar, porque não vai. E aí, quando entra no capítulo, no próximo documento, fala exatamente isso, que Lúcifer queria acelerar o processo e exatamente. tudo degringolou porque não é sustentável, entendeu? A gente simples de Urântia trouxe seus costumes sociais para Dalamátia, não para trocá-los por práticas novas ou melhores, mas para tê-los elevados pelos contatos com uma cultura mais aprimorada e pela associação com mentes superiores. O processo era lento, mas muito eficiente. Então, Dalamátia era a cidade onde morava o príncipe. E o nome da cidade, Dalamátia, é em homenagem ao assistente do príncipe, que era Daligastia. E ela fica na Mesopotâmia. E ela fica na Mesopotâmia, ou ficava, né? Então, aí deu esse nome de Dalamátia à cidade onde eles ficavam, que em volta tinha um monte de tribos ali, que eram as tribos que eles treinavam e davam aulas para o pessoal ir aprendendo as coisas, né? Então tá. Os educadores da Dalamátia procuravam acrescentar à seleção social consciente a seleção puramente natural da evolução biológica. Eles não desregraram a sociedade humana, mas aceleraram acentuadamente a sua evolução normal e natural. O seu motivo era o progresso por meio da evolução, e não a revolução por meio da revelação. A raça humana havia demorado idades para adquirir a pouca religião e a moral que tinha, e esses supra-homens eram por demais conscientes para tirar da humanidade esses poucos avanços, criando a confusão e a consternação que sempre resultam quando seres esclarecidos e superiores têm a intenção de elevar raças atrasadas, dando-lhes ensinamentos e esclarecimentos excessivos. Isso acontece ainda hoje, né? É verdade. Quando a gente tem, ou acha que tem um pouquinho de conhecimento espiritual mais avançado, a gente quer tirar das pessoas as crenças, os costumes, a gente quer avançar, e essas pessoas, é claro, elas não aceitam isso, né? Verdade. E é errado fazer isso. É errado, né? Jesus... Você não tira nada de ninguém, só acrescenta. Jesus mesmo falava, quando você tem um balde de água suja, você não tira a água suja, você vai jogando a água limpa até trocar a suja pela limpa. Verdade. Então é isso aí. Quando vou ao coração da África,
onde os filhos e filhas devem permanecer sob o controle e a direção dos pais durante toda a vida, os missionários cristãos levam apenas confusão e ruptura de toda autoridade, quando buscam, em uma única geração, suplantar aquela prática, ensinando aos filhos que eles deveriam ser livres de todas as restrições dos pais após atingirem a idade de 21 anos. Ele tenta mudar na... Já tenta na marra, né? Viu, Henrique? Sim. Vamos então um barulhinho ali no som. Será que está É atrapalhando o eles dele. também? É o som dele. Como eu digo aqui? Põe abaixa o som para o zero, tá? Tá, e o microfone dele tá Mas desligado. será que não é ali? Você pode ser o meu, não. Não, não é. Aqui está desligado. O meu está som zero. Dá para escutar. Dá a impressão que sai daquele foninho. Está com eco aqui. Esse fone de ouvido, Tá desligado. tira ele do buraquinho. Não é daqui que está. O meu Se eu tá- tirar daqui da microfonia. Ali está desligado, então o som. Mas está vindo de algum lugar, mas está vindo. Bom, tudo bem. Continuando, Quem que lê? então. Você mesmo? Pode ser. Eu leio. Próximo, então. 7. A vida na Dalamátia. A sede central do príncipe era inteiramente modesta, embora de uma rara beleza e projetada de modo a inspirar ao respeito dos homens primitivos daquela época. Os edifícios não eram especialmente grandes, pois o motivo desses educadores importados era encorajar o desenvolvimento ulterior da agricultura por meio da introdução da criação de animais. As reservas de terras dentro das muralhas da cidade eram suficientes para comportar os pastos e a horticultura para abastecer uma população de cerca de 20.000 habitantes. É grandinho. É uma grande, né? O interior do templo central de adoração e das 10 mansões dos conselhos dos grupos de supervisores de supra-homens eram, de fato, belas obras de arte. Ao mesmo tempo em que os prédios residenciais eram modelos de ordem e limpeza, tudo era muito simples e inteiramente primitivo, em comparação com os desenvolvimentos posteriores. Na sede central de cultura, não eram empregados métodos que não pertencessem naturalmente ao Urântia. O grupo corpóreo de assessores do príncipe dispunha de moradas que, sendo simples, mas exemplares, eram mantidas como lares destinados a inspirar e a impressionar favoravelmente os estudantes observadores que estagiavam no centro social e sede educacional do mundo. Imagina a impressão que esse pessoal tinha quando chegava lá, né? Porque era um Para bárbaro, eles né? a mesma coisa que hoje a gente chegar em qualquer lugar. Sair No daqui mundo já das tá. nações. Os caras estão acostumados a morar meio que em caverna, né? Meio que... A ordem definida da vida familiar, com toda a família vivendo reunida em uma residência, em um local relativamente estabelecido, data dessa época da Dalamátia e veio principalmente devido ao exemplo e aos ensinamentos do Sen e dos seus alunos. O lar, como uma unidade social, nunca se tornou um sucesso, antes que os supra-homens e as supra-mulheres da Dalamátia houvessem levado a humanidade a amar e planejar para os seus netos e para os filhos dos seus netos. O homem selvagem ama os seus filhos, mas o homem civilizado também ama os seus netos. Muito bom. Interessante. Os assessores do príncipe viviam juntos, como pais e mães. É verdade que eles não tinham filhos próprios, mas os 50 lares modelos da Dalamátia nunca abrigaram menos do que 500 crianças adotadas, selecionadas junto às famílias superiores das raças andônicas e sanjiques. Muitas dessas crianças eram órfãs e eram favorecidas pela disciplina e o aperfeiçoamento desses superpais. Então, após 3 anos nas escolas do príncipe, onde entravam dos 13 aos 15 anos, tornavam-se capazes para o casamento e prontas para receber as suas incumbências como emissários do príncipe junto às tribos necessitadas
das respectivas raças. Nossa, vamos casar cedo, né? Esse é o balão, né? Viu, Milton? A gente te ouve bem aqui, mas não sei se o cara lá te ouve, o pessoal te ouve. Tá. FAD patrocinou o plano de educação da Dalamátia, executado como uma escola industrial na qual os alunos aprendiam fazendo e por intermédio da qual se formavam realizando as tarefas diárias necessárias. Esse plano de educação não ignorava o pensar e o sentir para o desenvolvimento do caráter, mas colocava o aperfeiçoamento manual em primeiro lugar. A instrução era individual e coletiva. Os alunos recebiam ensinamentos tanto dos homens quanto das mulheres, e também de uns e outros atuando em conjunto. A metade da instrução desse grupo era separada por sexo, a outra metade era de educação mista. Na verdade, eram crianças ainda, né? Tudo criança ainda. Os estudantes ganhavam a destreza manual individualmente e em grupos ou classes. Eles socializavam, eram educados para confraternizar com grupos mais jovens, grupos de adultos e de mais velhos, bem como para fazer trabalhos em equipe com os da mesma idade. Também estavam familiarizados com associações tais como os grupos familiares e equipes para jogos e classes escolares. Entre os últimos estudantes educados na Mesopotâmia, para trabalhar com as suas raças respectivas, estavam os andonitas dos planaltos da Índia Ocidental, junto com os representantes dos homens vermelhos e dos homens azuis. E, posteriormente, um pequeno número dos da raça amarela também foi recebido. Mas eles devem ter estado muita gente, né? Porque eram 3 anos para cada grupo. Enfim, foram 300 mil anos ali, né? Foi uma galera. Foi bastante. É, Não é então, suficiente, mas foi bastante. estou só lembrando, então, quando eles vieram, o príncipe planetário e esse corpo de assessores, já existia uma população grande no planeta, 500 milhões de habitantes, que eram todos descendentes de Andon e Fonta, e que formaram várias tribos, e essas tribos todas também tinham misturado elementos das raças Sanjiques, que eram as raças coloridas. Então, quando veio o príncipe planetário com o corpo de assessores, eles vieram para elevar a vida social e econômica dessas pessoas. Porque até então, todas essas tribos viviam praticamente da caça. Então, eles vieram para ensinar, olha, vamos fazer aqui agricultura, vamos fazer pecuária, vamos fazer, ter alguma higiene, fazer algum tratamento. Então, para elevar essas raças. E eles faziam através dessas escolas que estavam na cidade de Dalamátia, onde eles viviam, e traziam, então, membros das tribos de primitivos para participarem da vida deles lá em Dalamátia, para aprenderem a fazer essas coisas. Depois, esses seres primitivos, o homem primitivo, voltava para suas tribos e lá transmitia esse conhecimento. Então, essa era a ideia do negócio, né, que aconteceu. Sim. Eu sei que o assunto já deve ter sido esgotado, mas os descendentes de Andon e Fonta, eles procriavam entre si. Às vezes também procriavam com os símios, que não tinha nada a ver com ele. Só os que se perderam. Porque os que foram para o norte, não. Sim, mas quando eu chego nos 500 milhões, não tinha sangue puro de Andon e Fonta, não tinha mistura. Acho que eram todos descendentes do casal. Eu acho que eram todos descendentes os do outros casal. tinham se consumido. A mistura entre descendentes. Virou primata. Bom, vamos botar da primeira dúvida. A segunda. Houve uma distinção nos Sanjiques. Os Sanjiques, então, não eram todos descendentes de Andon e Fonta? Sim, também? Eram todos descendentes de Andon e Fonta. Não. Também? É isso que eu sim, eles eram. Esse é o paralelo. Não, então, mas... Então, existia descendentes e
Descendentes coloridos. Existiam descendentes de Anifonta. Viveu até que é 990, sei lá quanto, não me lembro mais. Não, 500 mil anos também. Um casal de descendentes do tataraneto de Anifonta lá, começou a dar luz a crianças coloridas. Então nasceram, não vou me lembrar o número, 5 vermelhas, 4 amarelas, 3 laranjas, sei lá, um total de 19 crianças coloridas. Nas cores azul, vermelho, amarelo, laranja e verde e índigo. 6 cores. 6 cores. E aí essas raças coloridas, que eram descendentes de Anifonta, começaram a procriar e ter, cada vez que eles procriavam, eles tinham um filho, mesmo que não fosse entre os coloridos, tipo um amarelo, cruzava com um descendente de Anifonta que não era colorido, era cor normal, a cor da criança que nascia era da cor do pai colorido ou da mãe colorida, entendeu? Prevalecia a cor. Prevalecia a cor, exatamente. Mas existiam, então, o que existia, então? Essas 6 raças coloridas, mais a raça de Anifonta. Que era branco, que não era colorido. Que era... Não E era moreno. Somando 500 mil. E era moreno. Somando 500 mil. Isso, exatamente. Ok, entendi. Então, lembrando que aqui no nosso planeta, que a gente é um planeta experiencial, por ser um planeta decimal, a ordem das coisas foi invertida. Geralmente, num planeta normal, nasce primeiro as raças coloridas, que não são 100% humanas. Elas não são consideradas 100% humanas. E depois é que nasce o homem primitivo a partir dessas raças. Aqui foi o contrário. Primeiro foi gerado pelo sistema de evolução esses seres humanos, Anifonta, e aí depois, muito mais tarde, apareceram as raças coloridas. Já que deu essa abertura, eu sei que está fora do tema, mas a raça violeta que veio depois... Raça violeta de Adão e Eva. Adão e Eva. Eles também andaram se misturando com os Anifonta? Também andaram se misturando, mas depois, né? Perfeito. Mas avançando até os dias atuais, nós temos gente... Faz a pergunta que você bota na sua cabeça. Não, tem. Então, o que acontece? Tem descendentes só de Anifonta e tem descendentes só de Adão e Eva e tem descendentes misturados. Hoje está misturado. Hoje está misturado. Tá tudo misturado. Então, tem gente que é descendente de Adão e Eva e tem gente que não é descendente de Adão e Eva. Tem gente que tem pouca sangue, pouco plasma vindo de Adão e Eva. Então, eu posso ser um descendente de Adão e Eva? Sim. Você pode ter uma fração pequenininha, uma lasquinha. Por quê? A maioria dos planetas tem alguma coisa. Não, mas é pouco. 0, não sei se tem alguém que tem, mas também não tem ninguém que tenha uma quantidade uma raça grande. Pura. Uma raça pura, não tem. Por quê? Porque o plano com Adão e Eva foi... Era para miscigenar, mas não miscigenou como deveria ser, né? Mas tem uma história para a gente estudar separado então, desse assunto. Depois a gente aqui. vai chegar nas raças sanguíneas, vai falar para onde foi cada uma, e aí você vai entender melhor. Mas acho que nós já viemos. Então. Quem veio aqui para a América do Sul? A raça vermelha misturada com a amarela, misturada com a azul, misturada com a violeta. Então, você é resultado dessas 4 cores. E onde é que está os adâmicos aí? Violeta. Ok. Vamos lá? Pessoal, está na sala virtual aí. Se quiser fazer pergunta, botar lenha na fogueira aqui, pode, tá? Não tem. Não se acanhe. Oi, Leila. Tudo bem? A Leila está aí também. Ela hoje está quietinha, não falou nada ainda. Mas... Oi, tudo bem, gente? Então tá, Leila. Se quiser botar a lenha na fogueira aí, taca-lhe pau. Ok, pode deixar. Ok, esse aqui já lemos, né? Tá faltando agora o próximo, é isso? Isso, é isso aí. RAP.
presenteou as raças primitivas com uma lei moral. Esse código era conhecido como o caminho do Pai e consistia dos 7 mandamentos seguintes. Então, só para lembrar, a RAP era um dos membros dos assessores do príncipe. É o nome de um dos membros. Esses nomes devem ter sido atribuídos para facilitar. Todos eles tinham 3 letras, só, todos eles. Para facilitar para os aborígenes. Daí que viu o hip hop. Ok, vamos. Bom, vamos lá. Primeiro, não temerás nem servirás a nenhum Deus, senão ao Pai de todos. Segundo, não desobedecerás ao Filho do Pai, o governante do mundo, nem faltarás com respeito aos seus assessores supra-humanos. Que incluía os assessores do corpo do príncipe, né? 3. Não mentirás quando fores chamado perante os juízes do povo. 4. Não matarás nem homens, nem mulheres, nem crianças. Os assessores podiam? Não. Não, claro que não. Não roubarás nem os bens, nem o gado do teu vizinho. Que naquela época acho que... Isso daí é uma tentativa de pôr ordem na Bahia. Botar ordem. Assim como aconteceu com Moisés. Depois dos 10 que recebeu mandamentos, os 10 né? mandamentos, que era basicamente a mesma coisa. Mudar, acrescentou mais 3, só isso. Mas foi depois isso. Não, isso foi há 500 mil anos. Depois Moisés foi Moisés. agora. Moisés foi Já é depois. ontem. Ontem Isso que deu origem, então, aos 10 mandamentos. Não, também não foi os 10 mandamentos. 6. Não tocarás na mulher do teu amigo. Ela queria... Ia ser uma bagunça. Se já arrumou um jeitinho, né? Do desconhecido também, né? Se não for amigo, não tem problema. Não faltarás com respeito aos teus pais, nem aos mais velhos da tribo. É que os caras tentavam botar ordem, né? Mas... Sim, é claro, porque um monte de... Imagine, né? Uma tribo primitiva. Imagine. Devia ser uma bagunça e eles estavam tentando... Isso aí, embora seja básico, aparentemente foi uma revolução. 500 mil anos, né? Imagina. Essa foi a lei da Dalamate, Aham. por quase 300 mil anos. E muitas das pedras sobre as quais essa lei estava gravada agora repousam sobre as águas em locais distantes das margens da Mesopotâmia e da Pérsia. De repente, alguma hora a gente vai encontrar. Uhum. Tem gente Isso que que eu pensei diz também. que Dalamátia é a tal da Atlântida. Atlântida. Né? É naquela região, é naquela região. Atlântida naquela região? Sim, ali na confluência do rio Tigres e Eufrates. Não é? Atlântida, eu sempre ouvi que é no Oceano Atlântico. Não. É? Há várias Tá bom, teorias, então. né? Parece Ou então não sei. Há Mas várias uma teorias. delas é que Dalamátia seria a cidade de Atlântida. Até mais acho que pra frente, até se você... Dependendo do jeito que você ler mais pra frente, você vai entender isso. Vamos lá. Tornou-se costume ter um desses mandamentos mentalizados a cada dia da semana, usando-o para saudações e ação de graças nas horas das refeições. Já pensou? Memorizar. Mexe com o mulher do próximo. A medida de tempo daqueles dias era o mês lunar. Sendo bacana essa parte. Sendo esse o período considerado como tendo 28 dias. Essa foi, com exceção do dia e da noite, a única medida de tempo que esses povos primitivos conheceram. A semana de 7 dias foi introduzida pelos educadores da Dalamátia e surgiu do fato de que 7 era um quarto de 28. Interessante. Na verdade é a fase lunar, né? A lua dura 7 dias. A lua dura 7 dias. É E por é o isso que calendário maia, é assim também. É verdade. O significado do número 7 no superuniverso, sem dúvida, ofereceu-lhes a oportunidade de inserir um motivo espiritual no modo comum de considerar o tempo. Contudo, o período de uma semana não tem uma origem na natureza. O campo em volta da cidade era bem colonizado em um raio de 160 quilômetros. Na periferia imediata da cidade, centenas de alunos graduados das escolas do príncipe empenhavam-se na criação de animais
E, por outro lado, aplicavam as instruções que haviam recebido dos seus assessores e dos seus numerosos ajudantes humanos. Uns poucos cuidavam da agricultura e da horticultura. Poucos? É porque eles queriam, a princípio era mais o pastoreio, né? Então, mas Eles as se comunidades, empenhavam, mas né? o que eles queriam, na verdade, era ensinar agricultura, porque um povo liberto... Depois, aprende né? agricultura. Isso, mas Então, depois. top Primeiro pra foi o eles pastoreio, seria né? isso, A humanidade não se dedicou à árdua tarefa da agricultura como um castigo de um suposto pecado. Comerás dos frutos dos campos criados com o suor da tua fronte. E não foi uma sentença de punição pronunciada por causa da participação do homem nas loucuras da rebelião de Lúcifer, sob a liderança do traiçoeiro Caligaste. O cultivo do solo é inerente ao estabelecimento de uma civilização avançada nos mundos emocionais. E essa injunção foi o centro de toda a educação do príncipe planetário e do seu corpo de assessores, durante os 300.000 anos que se interpuseram entre a sua chegada em Urante e os dias trágicos em que Caligaste tomou o partido do rebelde Lúcifer. Na verdade, a agricultura era uma maneira de promover a civilização, de dar segurança para o pessoal para ter alimentos, de não depender da caça, não provocar o extermínio das espécies, estabelecer um lugar de moradia. Estabelecer um lugar para morar. Você consegue fazer isso. E criar uma economia em torno disso, né? Então, veja, a sociedade, nos primórdios, ela tinha muitas vantagens de viver em torno da agricultura. Por isso que a agricultura era importante para eles aqui. Continua sendo importante hoje, mas naquela época era mais ainda. Até os dias de hoje. Ok. O trabalho com o solo não é uma maldição. É, antes, a mais alta bênção para todos aqueles a quem é permitido assim desfrutar da mais humana e de todas as atividades do homem. Bonito isso aí, né? No alvorecer da rebelião, a Dalamátia tinha uma população residente de quase 6.000 habitantes. Esse número inclui os estudantes regulares, mas não abrange os visitantes e observadores, cujo número chegava sempre a mais de 1.000. Vós só podeis ter, contudo, pouca ou nenhuma ideia do progresso maravilhoso daqueles tempos distantes. Praticamente todos os benefícios maravilhosos ganhos pela humanidade naqueles dias ficaram no esquecimento depois da horrível confusão e da escuridão espiritual abjeta que se seguiu a sedição e o erro catastrófico de Caligaste. Quer dizer, perdeu-se o lamentável. Próximo. Os infortúnios de Caligaste. Ao recordarmos da longa carreira de Caligaste, encontramos apenas uma característica que se destaca na sua conduta que poderia ser digna de atenção. Ele era ultra-individualista. Tinha a tendência de tomar o partido de quase todos os protestos e, em geral, tinha simpatia por aqueles que davam expressão moderada a críticas implícitas. Detectamos o início do aparecimento dessa tendência de inquietude sob qualquer autoridade, de ressentir-se moderadamente de todas as formas de supervisão. O que quer dizer exatamente? Tinha simpatia por aqueles que davam expressão moderada a críticas implícitas. O que quer dizer? Que eu entendi que ele gostava da bagunça. Então a palavra moderada não tá... Ele era seletivo nos protestos, né, dos quais ele Ele gostava de arrumar confusão, eu acho que é isso. Tipo assim, Eu entendi que ele gostava da bagunça, mas o que quer dizer expressão Mas é que é moderada? moderado ali, realmente. Ele mantinha E alguma críticas coisa aí. implícitas. É para ele manter o Se controle. falasse que era explícita, eu entenderia. Não, Mas eu entendi implícito- isso, para ele continuar parecendo bonzinho. Entendeu? Ele continuar assim. No poder. Mas ele está falando que tinha simpatia por aqueles, então não tinha a ver com ele, tinha a ver com o terceiro. Sim, ele queria. O terceiro que pegasse era fogo. moderado nas críticas, Então aí o pessoal com lenha na fogueira, é disso que ele gostava. E queria ver confusão mesmo. meio por trás dos planos ele apoiava isso, será? E aí, quando ele diz ultra de individualista, o que é? Individualista, a gente sabe, o que é o ultra nesse É, sentido? Mega Blaster.
Super. Meus anniversários. Eu acho que, na verdade, ele não gostava da autoridade, né? É, exatamente. Acho que ele não gostava de autoridade, assim, Sim, que impusesse para ele as coisas, assim, né? Mas ele era a autoridade máxima. Quem é que Não. vinha dar pitaco no que ele Não, fazia? tinha uma conta, não. Não Ele era o máximo? não. Aí Era o príncipe planetário? Não, ele era o máximo aqui, né? Lúcifer, aí tinha Mas o ele- herdeiro, o soberano do. Aí tinha os anciões dos dias, tinha os. Vamos com calma, senão o pessoal não vai entender. Ele era o líder máximo aqui no planeta. Isso. Mas fora daqui. Mas ele respondia para o soberano do sistema, respondia para alguns. Então, tinha toda uma linha Um repórter. hierárquica. Tinha um repórter. Aqui ele estava subordinado. E tinha pares também dele, né, que não eram príncipe planetário aqui, mas eram de outros planetas, com quem ele se interrelacionava. Mas no nível de um ficar dando pitaco no do outro, tipo. Eu não sei se um ficava dando O cara ficava pitaco. aborrecido, tinha que ficar dando pitaco. Dizia, cara, cuida da tua vida, que a minha tá bom. Não, acho que não. Acho que quando tinha uma ordem qualquer lá, sei lá, para o sistema, eles trocavam ideia entre eles. E aí um dizia, pô, essa ordem aí e tal. Alguém botava a lenha na fogueira para dizer que não concordava. Isso é ultra O individualista. que é isso de não mexer no próximo? Pelo amor de Deus. É uma É coisa assim. isso. Então, sei lá, os caras tinham uma hierarquia. Ele não mexia com o do próximo, ele não tinha nem atuação sexual. Né? E pelo que dá para entender ali também, ele não gostava de supervisões, né? Tinha uma hierarquia. Ficava A meio maioria ressentido, assim, não gostava. Desses seres acatam essa hierarquia sem contestação, respeitando aquilo que foi determinado. Mas tinha alguns que eram um pouquinho mais rebeldes, e o Caligasta era um deles. Tanto que ele aderiu, né? Quantos anos Óbvio. que ele permaneceu no poder antes da rebelião? 300 anos. 300 mil anos. Mas na realidade ele ficou 500, né? Sim, não, mas Porque 300 mil anos ele andou com 200. Velho, tava bonitinho, Ah, 300 mil anos. bonzinho 300 mil. E daí malzinho 200 mil, imagina. É. E ainda tá aqui, né? Tudo. Agora, assim, ó, você falou, ele não era o Bambambam. A gente tem o planeta, e ele era o soberano do planeta. Aí tem o sistema, tem o soberano do sistema, tem o soberano da constelação, tem o soberano do universo, tem o soberano do super-universo. Então, meu filho, ele é o cocô do canal do bandido. Não, acho que nós não. Não, nós somos a mosca. Nós somos um projeto de cocô, ou menos ainda. Agora, Quer mas dizer, ele- tem gente pra caramba em cima dele. É com muito trabalho, porque imagina ter administrar tudo isso. É medido em bilhões, eu estou falando de um planetinha só. Só para você ver que tem bastante gente. Eu imaginei que, ainda que houvesse reporte, ainda que houvesse hierarquia, ainda que houvesse submissão, deve existir, em contrapartida, muita autonomia. Não imagina que o cara vai lá e põe um cabresto curto e fica ali no cabrestinho, vai ficar. não, mas tem as regras do Tinha um jogo. projeto, né? Tem a Constituição. Né? Tem a Constituição. Tá certo? Tem um monte Então, de na verdade, leis por aí, mas... assim, seguindo por essa lógica, o problema dele era a Constituição, ele não aceitava a regra do jogo. Que Tá. quem impõe a regra, efetivamente, Tem a regra do jogo. Vamos lá? Embora ligeiramente ofendido sob o aconselhamento dos mais experientes e apesar de ficar impaciente de algum modo sob a autoridade superior, no entanto, quando teve de ser feito um teste, ele sempre demonstrou lealdade aos governantes do universo e obediência aos mandados dos pais da constelação. Nenhuma falta real foi jamais encontrada nele, até a época da sua vergonhosa traição a Urante. Foi uma surpresa, então, né? Deveria ficar destacado que tanto Lúcifer quanto Caligasta haviam sido pacientemente instruídos e prevenidos afetuosamente sobre as suas tendências para as críticas e sobre o desenvolvimento sutil do orgulho do ego, e, consequentemente, sobre o sentimento exagerado da autoimportância. Então, se ele foi instruído e prevenido, é porque eles perceberam. Perceberam, esse com braço. certeza. Eles Demoraram para perceber porque não foi feito, né? só deram uma chamadinha, assim, né? Mas não era aí, né? Era uma-
Ok. Todavia, esses esforços para ajudá-los foram interpretados por eles como críticas, sem fundamento e como interferências injustificadas nas suas liberdades pessoais. Não me lembrando de alguém, mas tudo bem. Ambos, Caligástia e Lúcifer, julgavam que os seus conselheiros amigáveis estavam animados pelos mesmos motivos repreensíveis que começavam a dominar os seus próprios pensamentos, distorcidos e os seus planos desviados. Eles julgaram os seus conselheiros altruístas segundo os seus próprios conceitos, cada vez mais egoístas. Desde a chegada do príncipe Caligástia, a civilização planetária progrediu de um modo bastante normal, por quase 300 mil anos. Quer dizer, eles chamaram os conselheiros de altruísta. Altruísta é virtude. Não, sim, mas... E aí associa altruísmo com egoísmo? Não entendi. Ele julgava... Ele, Caligástia e Lúcifer, julgava os caras. Embora fossem altruístas, ele julgava, segundo os seus próprios conceitos, cada vez mais egoístas. Como críticos. Sim, então, na verdade, ele não enxergava como altruísta, ele enxergava como uma crítica. Mesma coisa eu chegar para você, falar para você, olha, né, assim, querendo te dar uma, né? Um conselho. E você já vai me julgar diferente, você vai me olhar de outra forma, não? Tá se metendo o quê? Tá se metendo na minha vida, não sabe de nada, não é isso que a gente pensa? Sim, ele acaba agindo assim, né? Davam uns toques para ele e eles tomavam isso a mal. Com uma crítica. Julgando que eu tô assim, que eu sou egocêntrico, da onde já se viu? Onde já se viu, sou tão altruísta, tão bom. Independentemente de ser uma esfera de modificação de vida e, portanto, sujeita a numerosas irregularidades e episódios inusitados de inconstância evolucionária, Urântia progrediu muito satisfatoriamente durante sua carreira planetária, até os tempos da rebelião de Lúcifer e da concomitante traição de Caligástia. Toda a história subsequente foi definitivamente modificada por esse erro catastrófico, bem como pela posterior falta de Adão e Eva ao descumprirem a sua missão planetária. O príncipe de Urântia ingressou nas trevas da época da rebelião de Lúcifer, precipitando assim uma longa confusão no planeta. E ficou subsequentemente privado da autoridade de soberano pela ação coordenada dos governantes da constelação e de outras autoridades do universo. Ele participou das vicissitudes inevitáveis da isolada Urântia até o tempo da permanência de Adão no planeta e contribuiu, em parte, para o fracasso do plano de elevar as raças mortais por meio da infusão do sangue vital na nova raça, a Violeta, composta de descendentes diretos de Adão e Eva. Aqui só curiosidade, sei que está omisso, e aí, estando omisso, vai ser mera especulação. Caligástia se solidarizou, simpatizou com o Lúcifer, mas o agente da rebelião, o cara ativo da rebelião foi o próprio Lúcifer. Está alguém aqui que quer defender uma causa rebelde, e todos nós, certo, é verdade, você tem razão, mas ficamos só nessa de simpatizante. Esse é o cenário. Ou, adiante disso, ele tocou o terror. Tocou o terror. Que tipo de tocou o terror? O que ele fez? Ele tocou o terror, então. Acabou com os conselhos. Ele adotou o programa de governo do Lúcifer, que mudou todo o programa de governo. Essa mudança de governo é que eu queria capturar. Então, Mas nós uma estamos coisa chegando eu não lá. aceito a autoridade do fulano, a outra coisa eu não Não, aceito não. nada. A gente vai falar sobre isso. os caras mudaram tudo. Ele tocou o terror. Tocou terror. Pronto. Mas vai explicar. É o cara que se transformou do dia para a noite em ditador, acabou com o parlamento, acabou com o judiciário, diz daqui Acabou com os mando eu, conselhos, e aí com as acabou com os universidades. conselhos, aqui mando eu, faço assim, faço assado, Estava acabou. seguindo a regra do jogo dos caras. Agora é a regra e Agora é minha regra. É Entendi. isso. Tocou o terror, então ele não foi passivo, ele foi ativo. Não, o cara foi fera. Malvadas. Pronto. O poder que o príncipe caído tinha de perturbar os assuntos humanos foi enormemente restringido pela encarnação mortal de Maquiventa Melquisedeque, nos dias de Abraão. E, subsequentemente, durante a vida de Micael na carne, esse príncipe traidor foi finalmente despojado de toda a sua autoridade em Urântia.
Então, assim, o que aconteceu? Quando houve a rebelião, vamos recapitular aqui, né? Lúcifer era o soberano do sistema. Então, o sistema é uma fraçãozinha de todo o universo local. Um sistema é composto de 1000 planetas habitados. Então, o Lúcifer, ele era o soberano desse sistema do qual nós fazemos parte, o nosso planeta faz parte. Então, nós somos um daqueles possíveis 1000 planetas habitados. E o Caligastia era um subordinado do Lúcifer. Quando aconteceu a rebelião de Lúcifer, de todos os planetas, naquela época, o nosso sistema não tinha ainda os 1000 planetas habitados, tinha acho que 637, só 37 planetas aderiram à rebelião de Lúcifer. Os outros planetas não aderiram. Na condição de chefe do sistema, Lúcifer foi deposto rapidinho. Não demorou muito para as autoridades do universo tirarem Lúcifer daquela posição e colocar um outro governante ali, que hoje é Lanaforge, que é o cara que substituiu Lúcifer. Entretanto, nos planetas rebeldes, não se mexeu nos príncipes, se deixou os 37 rebeldes. Os 37 rebeldes tocando do jeito que eles queriam. O príncipe permaneceu mesmo. Então, assim, no caso de Lúcifer, foi dado um tempo pelas autoridades do universo para ver quantos príncipes planetários fariam adesão à rebelião de Lúcifer. Então, ele esteve no comando do sistema por um tempo e pôde fazer toda a propaganda que ele queria fazer para capturar adesões a seu plano de rebelião. Mas depois de esgotado esse tempo, que foi um tempo relativamente curto, onde só esses 37... onde só esses 37 planetas aderiram, os caras falaram, tá bom, ninguém mais vai aderir? Então tá bom, agora a sua propaganda acabou, você não manda mais nada, você está fora, colocamos um outro cara aqui no seu lugar. Mas nos planetas que seguiram a rebelião, eles não tiraram os príncipes planetários dos planetas rebelados. Por quê? Porque houve uma influência dos seres que ficaram com eles, que também caíram, e da própria população, que acabou aderindo, uma parte da população, aderindo àquele comando, né, achando que ele fosse o Deus e que tinha que ter seguido a ele. Então, isso persistiu durante muito tempo, durante 200 mil anos. Ele continuou sendo o príncipe planetário, apesar dele estar em rebelião. E ele só foi derrubado dessa posição quando Jesus veio. Então, Jesus, entre as suas missões, ele tinha essa de tirar aquele poder do príncipe Caligastia, do príncipe planetário, e aí Jesus assumiu a posição de príncipe planetário, né? Sim. Então, tem dois eventos importantes que eu queria entender melhor. O primeiro deles é a vinda do casal Adão e Eva. Sim. Imagina que ele está lá em cima, sabe da bronca, sabe da confusão, sabe que o planeta está em rebelião, sabe que o Caligastia está tocando terror. E você vai lá com uma missão de elevador biológico, mas saiba que você vai ter um reporte para um príncipe que tem autoridade plena, inclusive sobre vocês. Sim, mas eles sim ou não? Eu estou colocando em termos afirmativos, mas eles não respondiam ao príncipe. Então eles vieram sem responder ao príncipe. Sim, eles vieram, mas não respondiam mais ao príncipe. Então a autoridade era limitada, ainda que ele tenha ficado, foi com autoridade cerceada. Nessa época, Caligastia não tinha mais. Não, ele já não era assim o chefe do governo, mas ele ainda tinha muita influência. Isso, mas já não representava os seres celestiais. Já não representava os seres celestiais. Fica mais fácil de entender. E daí teve o segundo evento importante, quando o Maquimenta veio. Também não veio reportando. Também não veio reportando a ele quando veio.
Aí Macventa, na verdade, veio na época de Abraão para preparar a vinda de Jesus. Mas não reportava, Ele veio não dava 2000 nenhuma anos. bola pro cara. Dizia, você não... Ele veio 2000 anos antes de Jesus. É só isso. Então ele teve aqui, basicamente, uma rainha da Inglaterra. Assim. Não, mas tinha muitos seres que seguiam ele, né? E ele ainda tinha uma influência. Ele influenciava, né? Ele ainda influenciava. Mas o Adão e Eva, diz, Pô, ó, cara, vai procurar... Quando veio... Não, Quando mas veio quem foi que influenciou Mas a Eva? Foi alguém Saracatátia. que foi Quem foi influenciado pelo Caligaste? diretamente a Eva mandou ele catar com Isso, quem, sabe? diretamente ela não quis saber. É. Mas, aí o que ele fez? Foi pra Diretamente. Saracatátia foi lá. E pôs um cano na história. que não Pôs um devia ser cano na feito, história, tá. Entendi. O livro vai levar lá na frente que, na verdade, ele perdeu muito do poder com a vinda de Macventa Isso. e depois, só com a vinda de Micael, é que esse poder Esse deixou de filho. existir. Provavelmente o Adão e Eva também já perdeu muito poder. Ele já não tinha poder. já não tinha né? muito poder, Mas Mas devia ele ser o ainda cara, era né? o príncipe. Sim, ainda todos os rebelados, boa parte dos rebelados, estavam aqui no planeta. Então, quando Jesus veio, todos os rebelados foram retirados do planeta. Só ficou o Caligaste, que está até hoje no planeta. E o da Ligacha já foi retirado? O da Ligaste não. Tá junto? Tá, Caligaste e Caligaste. Tá junto. A Só os dupla dois. dinâmica. A dupla de novo. Batman. Mas, pelo que eu estou entendendo, os dois são gêmeos, né, no comportamento. Então, assim, Camaradas. hoje, antes ele tinha uma tropa de gente que estava subordinada a ele, que ainda estava aqui no planeta, né? Então, esses assessores que Esses ficaram, assessores foram tudo embora. Os que caíram, os que É. estavam bonzinhos ficaram. E Lúcifer preso, né? Então, tudo Mas bem. o problema é que a liderança dele foi incorporada, né? No povo, na civilização. Tanto que a gente continua nessa situação até hoje. Independente da liderança que a gente tenha, o povo é medíocre. Sim, já era antes, né? Ele só deixou de evoluir no ritmo que tinha que evoluir e muito do aprendizado que foi feito se perdeu. Porque ele desensinou, como, não sei como. Subverteu a ordem. Subverteu a ordem. Então, ele foi realmente uma influência muito negativa para o nosso desenvolvimento, né? Mas, por outro lado, do ponto de vista de fé, de desenvolvimento espiritual, os seres celestiais, eles dizem que a gente teve um ganho muito grande, porque, ainda assim, uma boa parte da população continua tendo fé e acreditando em Deus e todo aquele negócio, né? Então, houveram muitos ganhos com relação a isso. Bom, vamos continuar aqui. A doutrina a Lívia. Eu. Só colocar aqui. O poder que o príncipe Não, Caligaste foi. a doutrina. A doutrina de um diabo pessoal e ignorante, se bem que tem algum fundamento, por causa da presença planetária do traidor Enico Caligaste, é, contudo, totalmente fictícia, quando apregoa que um tal diabo poderia influenciar a mente normal humana contra a sua escolha livre e natural. Mesmo antes da auto-outorga de Micael e Urântia, nem Caligaste, nem da Ligaste jamais foram capazes de oprimir os mortais, nem de coagir nenhum indivíduo normal a fazer qualquer coisa contra a sua vontade humana. O livre-arbítrio do homem é supremo nos assuntos morais. Até mesmo o ajustador do pensamento residente recusa-se a compelir o homem a adotar sequer um único pensamento ou cometer um único ato contra a própria escolha da vontade do ser humano. Se desmonta toda a doutrina evangélica. Pois é, deixa só falar uma coisa assim, que eu sempre tenho uma dúvida, né? Na Igreja Católica, principalmente. O que é esse exorcismo? Que eles falam que estão tirando o diabo, o demônio, sei lá o quê. Então, O que é? O que a acontece? pessoa tem algum problema mental. Não. Então não é uma coisa, assim. porque isso, já que isso não está mais aqui, isso não acontece, o que acontece? Então, vamos recapitular aqui, né? Antes da vinda de Jesus, né,
não todos os seres humanos recebiam a Sim. centelha divina, o ajustador do pensamento. Só aqueles que tomavam uma decisão moral que indicava um potencial de espiritualização. Então, esses vinham e eram habitados pelo ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento, então, dava àquele indivíduo a oportunidade de desenvolver a alma dele e ter vida eterna. Só para lembrar, sem o ajustador do pensamento, não existe a possibilidade de vida eterna, porque não tem como construir a alma, certo? Esse é o ensinamento aqui. Ok. Quando veio Jesus, a partir da vinda de Jesus, a partir dali, todos os mortais nascidos em Orântia passaram a receber o ajustador do pensamento. E também houve a infusão do Espírito da Verdade. Bom, então, antes de Jesus, esses seres que não tinham o ajustador do pensamento e que tinham a mente mais fraca, tinha alguns seres rebeldes aqui que brincavam com esses caras e realmente podiam dominar a mente deles. Mas não era uma coisa corriqueira, trivial, que acontecia com todo mundo. Havia casos. O próprio Jesus expulsou algum desses caras de dentro de corpos que tinham lá. Ele apareceu. Bom, depois de Jesus, com o advento do ajustador do pensamento em todas as mentes, fica impossível você imaginar que um ser rebelde desses possa vir incomodar a sua mente tendo a presença do Pai dentro dela. É inviável um negócio desse. Não tem essa possibilidade. Então, quando a gente tem essas situações que o pessoal fala, não, vou fazer o exorcismo, não sei o quê, porque a igreja são problemas mentais. A gente tem que lembrar que até pouco tempo atrás, a gente achava que quem tinha epilepsia era possuído do demônio. Né? Então, isso aconteceu com muitas pessoas que tinham a doença de epilepsia, eram acusados de estarem possuídos pelo demônio. Isso há menos de 100 anos atrás. A gente está cansado de ver hoje, dentro da psiquiatria, os casos de dupla personalidade, tripla, quádrupla, né? Já acharam 16 ou 19 pessoas? Eu lembro de 16 ou 19 personalidades, uma pessoa só. Tem aquele Fragmentado, não sei se vocês assistiram o filme. Que é Fragmentado. Não assisti. Que é baseado numa história real. Né? De uma pessoa que tinha não sei quantas personalidades. Então é o cara que sai do trabalho, vai em casa, passa na pizzaria e fala, eu vou comprar uma pizza para comer. Ele chama Joaquim. Eu vou comer com o Antônio quando chegar em casa. Ele chega em casa, ele come a pizza com o Antônio, mas ele está sozinho. Ele é o Antônio e o Joaquim ao mesmo tempo. Né? Então, assim, a gente está cheio desses casos de dupla, tripla, quádrupla. Mas sabe o que eu questiono dentro de mim, assim, meu pensamento? É que a Igreja Católica, o Vaticano, né? Um padre para fazer um exorcismo, nossa, tem que ter autorização, tem que ter conhecimento, tem que ter estudo, tem que ter um monte de coisa, preparação, né? De autorização lá do Papa. Ele também tem que ter para dar a hóstia. E tem que ter para confessar as pessoas. Ele também tem que ter autorização. Pois mas então, na verdade, eles mesmos se enganam. Sim. Eles se enganam. Sim. Os estudos deles... Mas eles acreditam que eles acreditam que eles estão fazendo o trabalho. Eles acreditam e que existe essa possessão, existe a possessão. Só que não faz muito sentido. Pois Se a gente... Lendo o livro de Urântia não faz muito sentido. Vocês estão sendo elegantes ou tem fraude e má fé mesmo? Assim, não, mas eu posso jurar por Deus. Então... Eu acho que não. Eu acho que as pessoas que lá... Então faz isso para enganar mesmo? Não, eu acho que o padre está lá... Acho que alguns casos sim. Grande maioria dos casos. Eu lembro uma vez, o Abraão deu um depoimento aqui, dizendo que ele é o maior... ele vai em igreja evangélica, vai em todo tipo de religião. Numa igreja evangélica, que é da família dele e tal... ele contou aqui pra gente isso, que o pastor lá falou, não, eu sei, eu tô sentindo alguma coisa, alguém que tá precisando de alguma coisa. E ele tá quieto, na boa.
né? E foi indo, até que apontou para ele e chamou ele lá na frente. E ele falou, o que eu faço agora? Eu falo que eu tô tendo alguma coisa mesmo ou não falo, sabe? Ficou um conflito dentro dele, o que eu vou fazer? E ele não estava sentindo nada, ele estava achando que era uma baboseira, estava com vontade de dar risada, mas se ele desse risada ou falasse que era uma baboseira, o pastor ia falar, tá vendo? Ele tá possuído. Então, isso aconteceu comigo na igreja, na Universal. É uma prática comum. Porque, gente, começou a me dar, assim, uma vontade de rir. Então, Porque você o pastor tem que olhou pra mim. concordar. E daí? Sério, gente? Porque eu fiquei naquilo. Se eu agora der risada, porque ele veio pra cima de mim e ele pôs a mão na minha cabeça e disse, sai. Eu pensei, bom, se eu for dar risada, pronto. Aí é pior ainda, gente. Que sufoco que eu passei aquele dia. Mas você não está sentindo nada, você já era prova. Não, eu estava sentindo coisinha, estava achando graça, entendeu? Porque ele veio pra cima de mim. E eu ali estava bem tranquila. É melhor concordar. Se discordar, piorou o negócio. Achei melhor. É uma situação estranha. Agora, uma pergunta Mas não desse... pode ser só teatro, isso que as pessoas fazem. Autossugestão, então. Eu acho que é. Não, mas tem também. Mas tem assim, uma parte emocional. Não é. Eu não acho que seja só teatro. Eu acho que existe realmente uma percepção de algumas pessoas de estarem sentindo alguma coisa, estarem vendo alguma coisa. Significativa de energia, alguma coisa assim, talvez. Né? A nossa mente, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. E ela pode nos fazer ver, perceber e sentir coisas que nós achamos que realmente estão acontecendo. O próprio Bill Sadler, que era psiquiatra e era um especialista em mediunidade, ele não acreditava na mediunidade. Ele dizia o seguinte, que 90% dos médiuns que ele tratou eram pessoas honestíssimas e que tudo que eles falavam, eles realmente acreditavam. E na mente deles, aquelas coisas aconteciam realmente. Então, mas sempre que descoberta a causa daquilo ali, a pessoa deixava de ser médium. Ele tratou vários casos. Ele tem um livro que chama de Mind at Mischief. Infelizmente só tem em inglês. Eu tenho o livro em formato PDF. Se quem quiser eu posso mandar, não tem problema. E nesse livro ele relata uns 200 casos que ele tratou. Como que ele resolveu. E ele falou, olha, tinha casos que realmente era fraude. Tinha um ou outro. Ele diz, a grande maioria eram pessoas que realmente enxergavam, sentiam e viam as coisas. E acontecia até fenômenos físicos. Então, ele fala assim, olha, se a pessoa acreditar, psicologicamente, se ela acreditar e falar, não, eu fiquei doente de um rim e esse rim parou, isso pode acontecer, do rim realmente parar de funcionar. Que é a força que a mente tem para fazer aquilo ali. A fé, né? Então, da mesma forma como pode fazer parar um rim de funcionar, pode fazer sangrar pelos olhos, por exemplo. Pode fazer sangrar pelo ouvido. Ele diz, isso são fenômenos provocados pela mente. E pode curar uma pessoa. Uhum. Então, tem gente que a gente vê esses fenômenos e coisa, e realmente tá. Agora, eu não consigo explicar um monte de coisa, né? A gente não consegue mesmo. A gente não consegue explicar um monte de Também coisa. Também não. Mas a psiquiatria hoje explica muitas coisas, muitos fenômenos desses. E a gente tem que lembrar sempre, olha, não faz muito tempo o epilético era um possuído do demônio. Não faz muito tempo uma pessoa que tinha essa doença de esquecimento, como é que era? Era um possuído também. Assim vai, né? As doenças mentais, todas elas, ao longo do tempo, sempre foram tratadas como, sei lá, um problema de possessão ou de qualquer outra coisa, né? Uhum.
Agora, mais recentemente, é que a gente está descobrindo como é que funciona o cérebro, como é que trata as coisas, né? Ela passou por uma experiência parecida. Então, Passou? não Parceiro sei. cadela? Não, Nunca? não, mas eu não concordo com isso. Então, A Sueli recebia mensagens do além, ela psicografava, né? então, tem pessoas que veem, tem outras que ouvem, né? Sim. Veem espíritos, como que você vai dizer? Então, aí não o que eu acontece acho, isso? eu não sei explicar nada disso. O que eu acho, que eu também posso estar absolutamente errada. Mas é até um conforto para mim. Porque ainda hoje eu li um depoimento do Carlos Leite, muito interessante sobre isso. Aham. Porque ele era espírita e ele acreditava em reencarnação. E aí ele falou o seguinte, que era uma briga com ele o tempo todo, porque ele acredita muito no livro de Urântia, mas a reencarnação é uma coisa muito importante para ele. E aí ele fez um trato com ele mesmo, assim. Ninguém consegue provar que existe, ninguém consegue provar que não existe. Então, quando eu morrer, eu vou descobrir. O livro de Urântia é muito bom para mim, tem coisas maravilhosas. Essa parte, quando eu morrer, eu vou saber qual é a verdade. Não é importante para mim agora. E aí ele contou um monte de coisas que aconteceram com ele a partir daí, a partir dessa aceitação de que ele não consegue explicar e que ele não vai ficar nem de um lado nem de outro. Né? Que as coisas começaram a fluir mais e que ele se sentiu melhor e que ele teve uma abertura até maior para o livro de Urântia, mas não é isso que eu ia falar. Eu acho assim, posso estar falando uma besteira do tamanho de um bonde, mas eu via coisas e eu psicografava, ouvia coisas e escrevia mensagens e depois aconteciam algumas coisas, tipo premonição, alguma coisa assim. Eu acho que pode ser seres intermediários que eles estão aqui, invisíveis. Por que eu não, de repente, sei lá... A gente Se não tem uma anteninha voltada para lá. Sim, isso daí eu já pensei também. Eu acho que pode ser. Não são mortos. Não são mortos. É assim, eu não acredito mais, porque o livro de Urântia, para mim, faz todo sentido e não faz sentido você ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Não faz sentido isso para mim mais. Sentido lógico, não faz sentido. Não faz sentido. Uma carreira enorme lá para frente e voltar. Eu acho que assim, não faz sentido eu voltar para a Terra, esquecer tudo e ter que fazer tudo de novo, do zero, esquecendo, só para provar e provar e provar. Não faz sentido para mim. Então, o que faz sentido para mim? Essa carreira evolucionária. Eu vou pedir todas as pessoas, para mim, isso aí. Mas não muda só a denominação, no fundo é uma única crença que tem várias semânticas. Exatamente. Pode então ser. você respeita lá o evangélico, o espírita, o católico, cada um acredita. Eu não acho que a Igreja Católica lá com o seu curso que está fazendo de exorcismo seja uma fraude. Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Né? Não falei que é fraude. Mas falei que não existe. No que eles eles fazem o bem para aquele determinado segmento que acredita. Sim, isso. E é maravilhoso. E funciona. Funciona. Não, mas é uma coisa minha, um pensamento meu, entendeu? Uma dúvida minha. Não é nada disso. A minha dúvida, na realidade, é saber assim, qual que é o parâmetro, vamos dizer assim, no que a Igreja Católica se baseia para definir que a pessoa está possuída por um demônio. É isso que eu queria falar. Sabe? Eu sei que tem curso, é isso que eu queria dizer. Aonde que está? Isso que é meu ponto de interrogação, minha curiosidade. De querer entender isso. Eu acho que a gente não é dono da verdade. Não, sem discutir verdade, né? Não, sem ninguém discutir nada. Apenas uma dúvida que surgiu para mim a partir do momento que eu comecei a ler o livro de Urântia, né? Só saber apenas isso, não se existe, se não existe, se tá, se não tá, isso daí, cada um. Acho que cada um que segue. Segue o que quiser seguir, não tem. Eu entrei no mesmo embalo da Sussu. Estou confortável eu pensar que podem ser seres intermediários, que eu conseguia de alguma forma acessar. Não sei. Eu entrei no mesmo embalo que você. Eu não acredito mais Deixei em de lado. pessoas mortas.
Eu acredito que sejam seres intermediários para a Sueli. Mas não Porque sei. foram influências positivas. Se a Isso. influência fosse negativa, como no caso de uma possessão, né, do, sei lá, o que eles falam, não. Aí o Nivaldo ia falar que foi Caligaste e Daligaste. Então, e todos os seus seguidores. a sua legião, né? Isso, A isso. sua legião. Mas eu não sei se Aí você vai ter tanto do bem quanto do mal. Se existe tanto do bem quanto do mal, a gente vai parar lá na semântica, né? Então a gente não sabe qual é a verdade, né? Hoje você defende, né, o livro de Dante, Isso, já defendi outras coisas. mas você já defendeu outras coisas. Você acredita que está evoluindo, Sim. mas talvez todo mundo esteja evoluindo também, né? Sim, lógico. dentro do Claro. seu... Não, mas eu acho Seu que caminho, todo né? mundo evolui, Dentro do cada seu um no caminho. seu caminho. Com Então, certeza. eu tenho assim uma A questão. busca é interminável. Exatamente. É. E assim, ó, a gente tem muita pressa, Tem. mas já está provado, sei lá, é o que eu acredito. Você chega no mundo das mansões, tudo que você não aprendeu aqui, você vai aprender lá. Então, ótimo, se eu puder chegar e passar de ano, vai ser maravilhoso. Mas também, se eu não puder passar de ano, se eu tiver que ficar mais tempo lá aprendendo, ótimo também, maravilhoso. É confortável É. pensar assim, né? Realmente. Então, ali no texto fala que o livre-arbítrio é soberano. Isso, até para o ajustador. Tanto para o ajustador quanto para o outro lado também, né? Então, quer dizer que nenhum dos dois pode oprimir a pessoa a escolher. Não. Mas, por exemplo, no caso dos exorcismos, que são muito raros, né? No caso da Igreja Católica, são raríssimos. A gente, até os católicos desconhecem quando tem. Eles não nos dizem assim, olha, vai ter um exorcismo daqui a um mês. Não. A gente não sabe quem é exorcizado porque são muito raros. Mas existem casos de exorcismo e de possessão que eles dizem, né? Mas eu vejo assim que algumas pessoas, não sei quantas, né? Eu acho que escolhem o mal deliberadamente aqui no planeta. Elas fazem essa escolha deliberada, né? Porque no capítulo da rebelião, 53, fala que Daligastia, ele está se... Como é que tem uma palavrinha que diz assim que ele não está totalmente. Ele tem, se você quiser compactuar com ele, com o Caligastia e todas as suas façanhas, você pode. Deve ser muito fácil. Né? Isso. E pro mal já viu, né? Para baixo do santo ajuda. Mas a gente tem aquilo lá. Ou não, né? O Mas seu é assim. livre-arbítrio é soberano, é você quem decide. Mas é isso, Se mas não é bater que na seja. porta, se você abrir a porta, ele vai Sim. entrar. Mas daí, vamos dizer, será que todos os seres humanos aqui de Urântia escolheram o bem? Né? Ou tem alguns que escolheram o Caligastia? Mas qual é a conexão entre a escolha voluntária para o mal e a possessão? A possessão me parece alguma coisa agressiva. assim. Não, mas se você Qual é a abre a tua conexão? porta, se você abre a tua porta para o mal, eu acho que vai acontecer coisas ruins na tua Mas se vida. você abre a As porta, não convidada, não consequências. precisa ter possessão. Às Não. vezes é involuntário. Não, mas é Você assim, ó. tá querendo Eu quero dizer, entender. A possessão você é pode ser influenciado. você é vítima. Né? Você é vítima. Pode ser uma- Quando há uma gente, possessão, quando você faz um convite, não Se vai se você faz um convite, essa pessoa vai entrar. Aí não é possessão. Ela vai. Entendi. A possessão tem que ser um ato de violência, de agressão. De superioridade de um Você ser. tem uma Exatamente. fraqueza qualquer Sim, e que ela abre portas. Usa seu livre-arbítrio. Mas aí você vai sempre dar origem, né? Você vai investigar qual que foi a origem. Se ela foi por vontade, por por escolha. escolha própria, ou se foi por influência. Aí não é possessão, escolha Mas, com... mas independente de qual delas, você vê que são dois caminhos que vão para o mal, né? Tanto um quanto o outro, ele vai te conduzir para o mal. E tendo você vontade própria, que eu acho que deve ser um pouquinho pior, mas sendo influenciado, é muito fácil você seguir por esse caminho. O que aconteceu com Eva? Eva, o Caligastia chegou para ela e falou, vamos acelerar o processo aí. Ela não topou. Aí ele convocou o Serapatátia, que era amigo dela, do Adão, e começou a buzinar no ouvidinho do Serapatátia que seria melhor uma aceleração
para que a raça humana evoluísse mais rápido, biologicamente, para deixasse de sofrer. Aí, o Celebratátia o Celebratátia não via Caligástia, foi tudo influência subconsciente. E aí o Celebratátia foi para ela, então, vamos acelerar esse negócio, coitadinho do povo na Terra, coitadinho está sofrendo, vamos melhorar as condições dele, tá bom, ela topou e foi lá. Então, mas teve uma abertura. Eles foram, tanto que ela não foi condenada por iniquidade, nem foi exterminada, não. Tanto que ela faz parte do conselho. Ela cometeu um erro. Ela foi enganada. Mas ela foi enganada. Sim, mas uma coisa é erro, outra coisa é pecado e outra coisa é iniquidade. Mas bem legal. Eu vejo Então, assim, eu acho que quando a pessoa se alia ao Caligástia de uma tal maneira, ela fica como que possuída. Porque ela pode até ficar como que possuída, porque ela vai ficar meio louca, né? Tem uma hora que ela não vai aguentar o tranco. Ela vai ficar doente, ela vai ficar como que fosse possuída. Eu acho que é essa confusão, quem sabe. Entendeu? Talvez, né? É difícil. Uma coisa assim, acho que todos nós temos as nossas crenças, todos nós temos processos, cada um acredita numa coisa, mas assim, dentro da filosofia do livro de Urântia, essa possessão da mente não existe. Só existe se o indivíduo quiser. Então, e aí assim, será que é permitir vengar meu bem? Ou será se o cara começar a falar e você, no seu inconsciente, porque quando você não enxerga, como Eva, por exemplo, como Celebratátia, né? Como Celebratátia, ele foi enganado e ele conseguiu convencer a Eva a cometer o mal. Ele não conseguiu convencer a Eva a cometer o mal, porque nenhum dos dois achavam que estavam fazendo mal. Então, mas eles um erro. Um erro, exatamente. Então, erro não é. Erro faz parte da nossa vida. Não, é assim, nós temos um processo de evolução. Pensando no bem da humanidade, né? Exatamente. Você tem um processo de evolução. E você tem um caminho para ser seguido. Você, para acertar a experiência, para fazer as coisas certas, tem que incorrer em erros. Não tem como evitar. Deus não vai te exterminar porque você cometeu um erro. Faz parte. Ele espera realmente que você erre. Deus tem essa esperança de que você, na busca do bem, faça coisas erradas. Faz parte do nosso desenvolvimento. Agora, o que não faz parte é saber que está errado e desejar fazer errado. Isso é o que está errado. Então, nem nesse caso, nesse exemplo que a gente está falando, nem Celebratátia, nem Eva desejaram fazer o mal. Eles tomaram uma decisão de fazer uma coisa achando que estavam fazendo bem. Mas Eva claramente estava violando uma regra que foi imposta a ela quando ela veio à Terra. Então, ela assumiu um risco. E ela não podia, né? Exatamente. Então, por isso que no caso dela foi grave. Porque ela foi alertada que não podia fazer isso. Sim, hoje em dia, Caligástia ou Caligástia, eles podem chegar no meu ouvidinho e começar a falar, faz isso que você vai fazer o bem, e me convencer que eu vou fazer o bem. Eu vou lá pensando que vou fazer o bem e faço o mal? Eventualmente, sim. Aqui, só para fechar, você falou peremptoriamente, afirmativamente, assertivamente, que nenhum ser espiritual do mal ou do bem pode invadir a mente de qualquer um que está impedido, não tem poder para isso. Porque o seu livre-arbítrio é supremo. E aí ela ficou na dúvida, porque isso foi colocado com tanta certeza. Tá, em acontecendo de a mente ser invadida, a força não foi do violador, não foi do invasor, a força foi porque teve algum tipo de permissão. Sim, se você... Porque se o outro não tem poder para isso, e aconteceu... Sim, mas aí aí não é uma possessão. Aí houve permissão. Sim, aí é um desejo, né? Uma vontade, uma escolha do indivíduo. Mas não é vontade do agressor. Aí eu quero invadir a mente da... Pode Mas aí o quê? Mas aí a mente está
falar que está sendo gravado. Não, mas então eu não vou falar nomes. Mas eu trabalhava numa agência de publicidade, em que as pessoas, elas eram do candomblé e da umbanda. Tá? Várias vezes eu vi fazendo coisas assim, para conseguir outra coisa, entendeu? Trocas, né? Trocas com o espiritual. Mas a gente faz isso abertamente nas igrejas evangélicas. Você dá não sei quantos R$1.000, você vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa, vai ganhar não sei o quê em troca. Não acontece isso todo dia. A gente faz essas trocas. A gente não. Muitas pessoas fazem, porque eu não faço essas trocas. Mas cada um faz aquilo que acha que é certo. Tudo bem. Eu estou estranhando a Leila quieta, porque esse é um assunto que ela normalmente tem o que dizer. Viu, Leila? Cadê você, Guri? Mas, assim, as trocas existem. Até onde elas funcionam, há a ver. Eu não acredito que nenhuma delas funcione. Mas tem gente que acredita. Sim. Não é? É a fé da pessoa, em qualquer coisa. Eu posso ter fé nesse copo e aí, sei lá. Exatamente, cada um acredita naquilo que quer. Eu acho que todo mundo tem direito de acreditar naquilo que quer. Eu não acredito em pedrinha que energiza, já acreditei. Pedrinha que energiza, trevo de 4 folhas, pé de coelho. Eu já acreditei nesses negócios tudo, já coloquei sal na mesa do meu escritório. Hoje eu já sei que esses negócios não funcionam mais. Então, tudo bem, pode ser que tem muita gente que ainda acha que funciona. Tudo bem, faz parte. Eu já fiz isso, não sou contra, não vou... Exatamente, você já passou por esse caminho. Já passei por esse caminho. Então, aí você não pode nem falar nada de quem está passando por esse caminho, né? Pode falar. Wagner. Não? Tá bom. A Leila está lá, não sei se... Bom, A Leila vai falar. Eu queria dizer apenas que isso é uma coisa realmente muito séria, né? No decorrer da nossa vida, no dia a dia, a gente corre muito risco de errar. Errar é a coisa mais fácil que existe, é errar. Sim. Então, com o livro de Urântia, eu pude ver que não tem jeito, a gente tem mesmo que fazer o certo. Parar de fechar os olhos para aquelas dúvidas, que na verdade não são dúvidas, nós não temos dúvidas, a gente sabe realmente o que é certo e o que é errado. É isso que eu absorvi com o livro de Urântia. É muito fácil errar, sim, é muito fácil errar, mas o livro de Urântia mostra que nós sabemos o que é certo e o que é errado. E não tem jeito, a gente tem que procurar fazer o certo mesmo. E largar a mão do erro, do pecado. E a iniquidade, nem falar sobre isso. A iniquidade é uma coisa muito, muito clara, né? Séria. Acho que você definiu bem, Leila. Olha, na minha opinião, assim, muitos dos problemas que nós temos, todos nós temos, é resultado de uma ignorância nossa. Muitos dos problemas que nós temos. E boa parte dessa ignorância vem do desconhecimento que nós temos de Deus. Nós, ao longo da vida, fomos ensinados sobre Deus de uma maneira equivocada. Algumas religiões pregando que Deus tem um caderninho lá que fica anotando que nós fizemos errado, fizemos isso, fizemos aquilo, tem um chicote para nos açoitar, um inferno para nos mandar, um purgatório para deixar, um limbo não sei o quê, que Deus vai nos castigar, não sei o quê. Imagina, Deus é um ser de amor. Ele não está lá para... Ele é pai de todos nós. De que maneira Deus nos enxerga? Porque nós somos os seres mais pequenininhos, os menorzinhos, os mais inocentes de toda a criação de Deus. Não existe nada abaixo de nós.
Então, Deus nos enxerga como nós enxergamos um filho nosso quando nasce, e é um bebê, está engatinhando. Então, que raiva, que ódio, que bronca um pai pode ter de um bebê que está engatinhando, que não sabe falar, não sabe pedir, não sabe reclamar da dor, não sabe nada. Porque para Deus nós somos isso, um bebezinho. Não tem. Então, a gente acreditar em muitas coisas que a gente acredita, atribuindo isso a Deus, é pura ignorância, pura desconhecimento da natureza de Deus, né? E nesse sentido, que eu acho que assim, os ensinamentos que a gente tem, as revelações que a gente tem no livro de Urântia são importantes. Toda essa parte que a gente tem do príncipe Caligástia, dos intermediários, todo esse negócio, eu acho legal isso como uma curiosidade. Para mim, a parte mais importante que tem são os capítulos que falam do Pai, que falam da natureza dele, que falam da bondade dele, falam do plano dele. Isso que é legal nesse estudo que a gente faz. Então, assim, Adão e Eva, tá legal, teve Adão e Eva, teve Lúcifer, teve Caligástia, todas essas coisas são curiosidades interessantes da gente saber e de conhecer. E traz até algum aprendizado na medida em que a gente consegue ver os erros que foram cometidos e usar isso como um exemplo para a gente não cometer os mesmos erros. Mas, na verdade, a parte mais bonita desses ensinamentos todos é a parte que falam de todo o amor infinito que o Pai tem por nós, a ponto de vir morar na nossa mente, estar ali e respeitar a nossa vontade. Nunca, em nenhum momento interferir na nossa vontade para que nós façamos alguma coisa que nós não queremos fazer. O contrário, nós o subjugamos, obrigando ele a assistir todas as nossas misérias. E ele não nos abandona, ele continua ali. Então, acho que essa parte que é a parte importante da gente ter esse contato, esse conhecimento de Deus, essa aproximação de Deus, né? O resto, tudo bem, com o tempo, se a gente não aprender aqui nessa vida, em algum momento nós vamos aprender. Com certeza. Em algum momento nós vamos aprender. Verdade. Tá bom. Vamos continuar aqui para ver se a gente termina só esse pedacinho aqui, que nós já estamos no final da nossa reunião. Hoje nós falamos mais que o homem da cobra. Nossa Senhora. Eu não sei se você... Vamos lá. Então, aqui nós já lemos essa parte. Então, a próxima. Não. Ops, volta. Será que eu lembro? Acho que pode ler. Já. Vamos ler de novo, vai. Mesmo antes da auto-outorga de Micael e Urântia, nem Caligástia, nem da Ligástia, jamais foram capazes de oprimir os mortais, nem de coagir nenhum indivíduo normal a fazer qualquer coisa contra a sua vontade humana, normal. O livre-arbítrio do homem é supremo nos assuntos morais. Até mesmo o ajustador do pensamento residente recusa-se a compelir o homem a adotar sequer um único pensamento ou cometer um único ato contra a própria escolha da vontade do ser humano. Aí, o maior mandamento de Deus para todos os seres descendentes, que são os seres celestiais, que estão lá para nos ajudarem, a ordem é essa: vocês estão todos proibidos de interferir na vontade. Nunca, de maneira nenhuma. Se ele, que é o Pai, o Criador de tudo, não interfere, por que ele iria permitir que alguém pudesse fazer isso? Né? Ok, vamos para frente. E esse rebelde do reino, agora despojado de todo o poder de ser nocivo aos seus anteriores súditos, aguarda o julgamento final, a ser feito pelos anciãos dos dias de Uverse.
julgamento de todos aqueles que participaram da rebelião de Lúcifer, apresentado por um Melquisedeque de Névoa. Então, todos os rebeldes foram recolhidos e foram presos. Todos aqueles que aceitaram a misericórdia do Micael, todos aqueles que se arrependeram da rebelião, foram perdoados. E todos aqueles que erraram, inclusive Eva e Adão, que não se rebelaram, mas cometeram um erro, também foram perdoados. E estão lá exercendo o seu papel, fazendo o que tem que fazer. Mas foram perdoados. Só não foram perdoados aqueles que não quiseram receber o perdão, que é o caso de Lúcifer e o caso de Caligaste. Então, essa é uma história para ser contada à parte, para a gente saber o que vai acontecer com eles. É o próximo capítulo. É o próximo capítulo. Então, parabéns para todos nós. Eu acho que foi muito legal a gente ter compartilhado esse documento aqui. Muito bom. Eu espero que você volte outras vezes, Wagner. O seu livro já foi despachado, eu espero que chegue logo para você. Então, muito bem-vindo. Milton também, é a primeira vez que o Milton está aqui. A Leila, que sempre nos acompanha, muito legal. Oi, Milton, desculpe, não ouvi. Eu não estou só, estou eu e Liana também. Eu não consegui. Ah, tá, você é o marido da Liana, então, porque antes ela entrou como Liana, né? Agora você entrou como Milton. Vocês são de Salvador? Não, Itabuna. Itabuna. Itabuna, eu conheço Itabuna, eu tive algumas vezes aí em Itabuna. Ai, que legal. Que bom. Eu espero que vocês venham novamente participar da nossa reunião. Eu não sei quanto tempo vocês são leitores do livro, mas eu vou programar uma reunião para a gente fazer uma introdução do livro para aquelas pessoas que querem aprender mais e saber como é que o livro participa, como é que o que o livro é e o que ele ensina. Então, a gente vai programar uma reunião de introdução ao livro, que fica mais fácil para compreender uma série de coisas. Na verdade, eu não recebi ainda o livro, está pedido, mas não recebi. Eu estou lendo em PDF ainda por internet. Legal. Tá bom, eu espero que vocês tenham a coragem de encarar as 2.100 páginas dele, que não é fácil, né? Mas tem coisas muito interessantes lá. Mas muito bem-vindos, muito obrigado por terem participado com a gente. Obrigado, Wagner. Obrigado a vocês. Tá bom, um grande abraço. Nos vemos na próxima segunda-feira, se Deus assim o permitir. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Boa noite, obrigada.